Opa, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou contar para você quais são os dois grandes problemas em treinamento de tecnologia. Tá? A gente trabalha com treinamento aqui na Vise há 10 anos. A gente já treinou equipes de empresas como Globo.com, Petrobras, ZIC, Editora Abril, Yahoo, UOL, Terra, TOTUS, uma porção de outras aí. Muita gente já passou pelos nossos treinamentos, muitas equipes de grandes empresas. E a gente tem alguma experiência nisso aí e eu queria apontar para você, de acordo com essa experiência e com o que eu tenho visto no mercado, quais são os dois grandes problemas em treinamento de tecnologia. O primeiro problema é ritmo. Ritmo é um problema em treinamento de tecnologia. Como é que funciona? Bom, o professor coloca ali, em escola coloca 20 alunos numa sala, 16, 12, 40, dependendo de onde é a escola, do curso que você está fazendo. Então você for fazer um curso lá, tem 12 alunos na sala, para dar um cenário otimista, assim, né? Você foi aprender uma determinada tecnologia e todo mundo que está ali é um pouco curioso, já viu uma coisa, já viu outra e tal. Você foi lá com dúvidas bem específicas, você tem coisas para aprender. O professor tem um programa para seguir, ele tem uma apostila, ele precisa chegar no final da apostila e você tem colegas que estão em níveis diferentes do seu. Tá? Tem colega que sabe muito mais que você, tem colega que sabe muito menos que você, e o professor precisa passar todo o conteúdo que está na apostila, ele não tem tempo para tirar todas as dúvidas de todo mundo. Né? Porque cada um tem dúvida num ponto diferente. Se ele for parar toda vez que alguém tiver uma dúvida e esclarecer completamente aquele ponto, aquele capítulo, aquele assunto da apostila, o treinamento não termina. Então ele invariavelmente vai passar muito rápido por coisas que você precisava saber. Porque os outros alunos já sabem e ele precisa chegar no final da apostila e invariavelmente ele vai passar muito devagar por coisas que você não precisava, que você já sabia, porque tem outros alunos que não sabem. Não tem como conciliar isso num treinamento em que você coloca 20 pessoas numa sala. Um segundo problema é o problema de abrangência. Tá? Dar aula de tecnologia é ajudar alguém a resolver um problema, não é simplesmente cumprir uma apostila. Então, vamos citar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer com abrangência. Digamos que você tem um objetivo. Seu objetivo é: eu quero ser um desenvolvedor de jogos para celular usando JavaScript. Você quer desenvolver jogos web para celular. Então tem uma porção de coisas que você precisa aprender. Digamos que você já é programador, já sabe lógica de programação, já sabe algoritmo, já sabe o básico dessas coisas. Né? Você vai precisar aprender, vamos dar um exemplo aqui. É um exemplo, você está entendendo que é um exemplo, não é para você usar isso aqui como um currículo. Tá? Você vai precisar aprender, por exemplo, JavaScript. Tá? Vai precisar aprender razoavelmente bem JavaScript se você vai trabalhar com isso. Então vamos colocar aqui. JavaScript, ok? Você vai precisar aprender um pouquinho de jogos, tá? De como é que se programa jogos, algoritmos para jogos. Você vai precisar aprender, por exemplo, a calcular movimento, colisão, simulação de física, esse tipo de coisa. Tá? Então você vai precisar aprender um pouquinho de jogos. Você vai precisar aprender um pouco de UI. Tá? De como é que faz, como é que cria a interface de usuário num ambiente JavaScript. Então você vai precisar aprender um pouquinho de Canvas. Né? Então você vai aprender UI. Okay. Você vai precisar aprender um pouquinho de mobile, de como é que funciona um celular, que APIs tem no HTML5, se tem como usar o hardware para saber orientação, para saber geolocalização, para fazer o telefone vibrar, esse tipo de coisa. Então você vai aprender um pouco de como é que desenvolve para celular. Então a gente pode imaginar isso aqui, para usar uma metáfora, imaginar isso aqui como pilares, colunas, que vão sustentar uma ponte. Então aqui em cima está a ponte, e essas colunas sustentam a ponte, e essa ponte leva você até o seu objetivo. Okay? Essas são as colunas de sustentação dessa ponte que leva você para o seu objetivo, que é, lá no final,
construir jogos em JavaScript para celular? Bom, a pergunta difícil aqui é: quanto você precisa aprender de cada coisa dessa? Então, por exemplo, em JavaScript. Né? JavaScript é um assunto vastíssimo. Tem eventos que o sujeito passa um fim de semana inteiro lá falando sobre JavaScript, citou vários assuntos, viu um monte de coisa legal e tal, mas não ensinou JavaScript, de verdade. JavaScript é um assunto que dá para você passar meses estudando hoje. Né? Tem um monte de coisa. Bibliotecas, recursos da linguagem, patterns, programação funcional, uma porção de coisa legal que você pode aprender com JavaScript, desde o básico da linguagem até muito avançado. Então, quanto você precisa aprender de JavaScript para conseguir desenvolver jogos para celular? Você não precisa aprender tudo. Ninguém aprendeu tudo de JavaScript. Mas também não pode ser muito raso, você vai trabalhar com isso. Quanto você precisa aprender sobre desenvolvimento de jogos? Então, será que você precisa aprender, por exemplo, a fazer cálculo em 3 dimensões? Sabe? Calcular a perspectiva para 3 dimensões? Será que você vai precisar aprender inteligência artificial? Isso é um tema vastíssimo, tem muita coisa para você aprender sobre como se programa jogos. Mas dependendo do escopo do que você vai fazer, dos jogos que você vai construir, de repente você precisa aprender ali movimento, colisão, aprender a fazer um loop de eventos para o jogo e é o suficiente. Tá? Então não sei quanto você precisa aprender aqui. UI, quanto você precisa aprender de UI? Canvas, WebGL, vai precisar aprender também SVG, vai precisar aprender HTML5 e CSS3, como é que vão ser as telas do seu jogo. São perguntas difíceis, sabe? E de celular, de mobile, quanto é que você tem que aprender? Você vai precisar aprender aqui a usar todos os recursos do celular para 2, 3 plataformas diferentes? Ou só coisas do HTML5? E quanto dessas coisas você precisa aprender? São todos temas muito vastos. E é difícil montar esse currículo. Para montar esse currículo, você precisa ter um professor, você precisa ter alguém que já chegou lá no objetivo. Ele sabe o quanto precisa de cada coisa para construir essa ponte. E é muito difícil conseguir isso se você tem um modelo convencional de escola, sabe? Em que você tem salas de aula espalhadas em 3, 4 capitais do Brasil, se você tem filiais e tem que ter professores em vários horários, né? É muito caro ter professores ali que são especialistas, que são um sujeito que sabe fazer o desenvolvimento de jogos, de fato, ele está no mercado, ganhando dinheiro com isso, né? E não numa sala de aula, de um cursinho que fica na esquina de não sei aonde ali e tal. Então esse é um problema difícil de resolver, que é o problema de abrangência, de o que vai encaixar no currículo do nosso curso. E eu tenho visto por aí muitos cursos cujo currículo foi feito por gente que está dissociada da realidade do mercado. O cara ensina as coisas de um ponto de vista ou muito acadêmico, ou muito iniciante. Né? Aquilo não vai te levar de fato para a prática, para a construção de coisas. Tal. Por isso que a internet é uma coisa maravilhosa, tá? Porque você se desprende desse modelo em que você tem salas de aula e tem que ter um professor em cada sala de aula. Então, se você tem 10 unidades da sua escola, você tem que ter 10 professores e não consegue ter especialistas. Na internet você consegue ter aula com especialistas. Então, eu mesmo tenho consumido muitos cursos na internet, tenho dado muitos cursos na internet e é muito diferente, porque pela internet eu consigo dar aula para o Brasil inteiro. Então eu não preciso contratar um professor que sabe menos do que eu sei sobre os assuntos que eu sei, que eu quero dar aula. E eu consigo consumir aula, quando eu quero aprender alguma coisa, de um sujeito que é especialista. Porque eu não conseguiria ter um especialista numa sala de aula disponível para me dar aula na hora que eu quero. Mas pela internet ele consegue dar aula para o Brasil inteiro, então eu consigo ter aula com o especialista. E é por isso que aqui na Vize a gente está investindo muito em treinamento pela internet. E é por isso que a gente vai lançar agora um treinamento pela internet, que é o treinamento de Linux, um treinamento avançado de Linux para programadores. Esse treinamento vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 21. A gente vai abrir as inscrições na terça-feira. Ele é um treinamento muito especial, as inscrições ficam abertas durante apenas uma semana. Então você tem do dia 21 ao dia 28 para se inscrever. Depois do dia 28 a gente encerra as inscrições e provavelmente a gente só abre de novo inscrições o ano que vem,
porque ele não é um treinamentozinho, ele vai consumir da gente aqui muito tempo, muito esforço. Quem se inscrever no treinamento vai passar 3, talvez 4 meses estudando. Se você for estudar todos os bônus, se você de fato tem interesse no conteúdo todo, vão ser 4 meses de estudo para você acompanhar o treinamento todo. Então não é um negócio que a gente consiga ficar repetindo, né? A gente faz agora e de novo, só o ano que vem para repetir esse treinamento. E ele é um treinamento pensado em quem está adotando uma estratégia de DevOps, em quem é programador e precisa conhecer melhor sua infraestrutura, precisa ter um processo de desenvolvimento ótimo. Sabe? Você é programador e você tem ali integração contínua, está trabalhando com testes unitários, está usando Git, está usando um processo ágil, você faz entrega todo dia para o seu PO, para ele poder estar usando Scrum, né? Então para o seu PO poder conferir o que está sendo feito, e você precisa que a tecnologia dê suporte a essas coisas. Então esse treinamento é para isso. Tá? Esse treinamento é para quem quer aproveitar os recursos de automação do Linux, para quem quer hospedar em cloud, para quem sabe que não precisa ter um setor de infraestrutura separado do desenvolvimento, quem sabe que pode ganhar muito, tanto em custo de hospedagem, quanto em agilidade, né? Em velocidade, em flexibilidade, se tiver a infraestrutura sobre o seu domínio e souber de fato o que está fazendo. Tá? Para explicar um pouco melhor esses conceitos, o que é DevOps, como é que a gente está pensando isso, o que você pode fazer com esses conteúdos, a gente preparou um vídeo especial, que é o vídeo de por que as equipes de desenvolvimento deveriam estar pensando também em infraestrutura hoje. Tá? Para assistir esse vídeo você coloca o seu e-mail aqui do lado, não sei se é aqui ou aqui, tem uma caixinha aí, coloca seu e-mail aí e você vai poder ver esse vídeo, o vídeo sobre DevOps. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, então tem um link aqui embaixo na descrição aí, você clica no link, você vai parar no vídeo sobre DevOps também, coloca seu e-mail lá para você poder assistir. Tá? E aí, colocando seu e-mail lá, você vai ser avisado também das novidades sobre o treinamento avançado que a gente vai lançar na semana que vem. Por enquanto a gente ainda não pode divulgar a programação, o preço, as condições, nada disso, porque a gente ainda está ajustando os últimos detalhes, você vai ficar sabendo de tudo no dia 21, de como é que tudo vai funcionar, então fica tranquilo. Esse vídeo agora, esse vídeo sobre a ponte, sobre os 2 problemas dos treinamentos de tecnologia e o vídeo de DevOps, só vão estar disponíveis até o lançamento, porque depois não faz mais sentido também. Então se você tem alguém aí, um colega de trabalho que você acha que precisa ver essas coisas, compartilha com ele, não deixa para depois, compartilha agora, porque depois o vídeo não vai estar mais disponível, aproveita aí, divulga. E por fim, se você gostou, se esse vídeo foi útil de alguma maneira, ou se você tem acompanhado o nosso conteúdo e isso tem sido útil, por favor escreve pra gente, diz o que você achou, deixa um comentário aqui embaixo na caixinha de comentários aí, ou manda um e-mail, manda um contato, escreve pra gente, porque isso é ouro, pra gente é muito bom a gente receber esse feedback, as pessoas dizendo se estamos acertando, se estamos errando, o que você o que precisava ter. Por favor, isso vai nos ajudar muito receber essa resposta de volta de você. Então é isso aí, você vai ter bastante notícia da gente aí na próxima semana. Muito obrigado.